Hum, Vamos ver quem tá chegando. Paz, gente. Vamos entrando. Vamos entrando. Paz, Érica. Minha mãe. Jerusa tá aqui com a gente todos os cultos. 8 horas em ponto ela tá aqui. Glória a Deus pela sua vida, Jerusa. Vamos entrando, gente. Glória a Deus. Mais uma live, mais uma semana, né? Depois de uma live de ontem, né? Aquela live de ontem, meu, misericórdia. E que a gente vai falar aqui com aquela live de ontem? Live abençoada. E paz, Luciano. Vamos chamando, gente, o pessoal pra entrar já, né? Porque o tempo aqui ele voa. Ele passa muito rápido. Mas glória a Deus, né? Tenho certeza que vai ser uma bênção a live de hoje, que Deus vai falar muito ao coração de vocês. Então já vai compartilhando com os seus amigos, né? Com a sua família. Clica no aviãozinho aqui, ó. Vocês dão pra ver aqui do ladinho. Clica no aviãozinho e vai enviando pra todo mundo, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção nessa live e você vai sair abençoado daqui, né? Glória a Deus, gente. Vamos ver quem tá entrando mais. Jenny, entrou. Good morning. Good morning. Gente, eu nunca sei como começar uma live. Mas glória a Deus. Ai, meu Deus. Esperar o pessoal entrar, né, pra gente começar. Porque, que nem eu falei, nosso tempo ele é muito curto, né? Enfim. Ai, ai. Hoje eu não estarei fazendo a live sozinha, hein, gente? Não estarei fazendo a live sozinha. Estarei fazendo ao lado do meu irmão Raul Dias. Ele é top, gente. Ele é top. Estarei fazendo ao lado dele hoje. Tô até tremendo aqui, né, gente? Meu Deus do céu. Paz, pastor. Tudo bem? O pastor entrou. Glória a Deus. Ai, deixa eu ir compartilhando também, né? Enviando pra todo mundo, que vai ser uma bênção. É isso aí. Ai, ai. Paz, Nick. Nick entrou. Tudo bem, Nick? Ai, gente, esperar mais um pouquinho pra já chamar o meu convidado de hoje. E aí, gente, como que vocês estão? Vão falando aqui nos comentários. Porque, como eu falei, eu nunca sei o que falar quando começar uma live, né? Então interajam comigo aí nos comentários. Paz, Denner! Tudo bem com você? Ai, meu Deus. Ai, gente. Bom, hoje Deus ele vai falar um pouquinho sobre como ele nos chama pelo nome, né? A gente vai dar o quê? Uma passeada pela Bíblia. A gente vai falar sobre alguns homens de Deus, que Deus chamou eles. Vai ser uma bênção, tenho certeza. E, gente, acho que eu já vou chamar o Raul. Porque ele falou pra mim chamar ele, mas ele falou... Peraí. Ai, Raul, me fala aí se eu já posso te chamar. Ai,
Paz Silas Agostinho. Paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Não sei quem você é, mas seja bem-vindo a essa família Eleve Church. Ai, gente. Vou chamar o Raul. O Raul, ele fala mais que eu, gente, normalmente. Ai, Jesus. Como é que chama aqui? Aqui. Entrando, gente. Paz, Raul. Paz, cara, não falo mais que você não, você fala bem mais. Peraí que eu vou trocar de cadeira aqui, que essa aqui tá muito alta. Vamos deixar em aberto essa questão aí. Melhorou. Não, você fala bem mais, você fala bem mais. Bom, gente, o áudio tá bom aí? O áudio, a imagem. Vai falando aí. Raul e Karina na mesma live. Ah, tá falando o quê? Fala pra caramba também. É, Ai, mas é gente. mesmo que falar, né, que a gente fala, né? É verdade, Denner. Não, imagina uma live dessa. Jesus Cristo. Fez tudo. Ai, gente. Enfim, vamos esperar o pessoal entrar mais um pouquinho. Aí a gente começa. Beleza. 8h10. Tudo bem que o quê? Passa rapidão, né? A gente começa a falar, passa rapidão. Bem jovem faladeiro. O nosso número é o que menos fala. É verdade. Ai, gente, fazer live com o Nick é muito bom. E, tipo, você fala pra Só você. caramba. Ai, gente. Estamos aí. Deixa eu abrir já no versículo. É, eu tô abrindo aqui. O Denner é o mais quieto. Nos últimos dias o Denner não tá quieto, tão quieto assim, não. Então, Tá bem soltinho. o Denner vai ser igual você. Ficou quietinho, ficou umas semanas mais de boa. Começou a pegar intimidade, meu Deus do céu. Bom, vamos começar, Raul. Dia 8h10. Partiu. Você ora? Eu oro? Ah, Paz, não Deus. sei. Pode orar se você quiser. Demorou. Não pode demorar. Fechem os olhos com a gente. Vamos orar para apresentar essa live. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, a Ti dou graças, Pai, rendo louvores, pela oportunidade que Tu tem nos dado de falar livremente do Teu nome. Peço que o Senhor utilize a minha vida e a vida da Karina como instrumentos, Pai, para o Teu nome ser proclamado. Te louvamos e agradecemos e que essa live toque muitos corações. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, então, Glória a Deus. começar? Vambora, hein? Bora. Que hoje a palavra tá. Eu vou fazer uma pergunta pra gente começar. Você viu que a minha vida agora é de repórter, né? Eu entrevisto as pessoas. Verdade, verdade. Você. Vou fazer a pergunta Quem pra é o você. Qual é a coisa mais preciosa que você tem desde que você carrega, desde que você nasceu até o dia que você vai morrer, partir dessa forma melhor? Desculpa, eu não entendi. Fala de novo. Qual é a única coisa que você carrega de preciosa com você, desde que você nasce até o dia que você morre? Antes de você nascer, todo mundo já sabe que você tem aquilo. E depois que você morre, todo mundo continua lembrando aquilo que você tem. Que é? O meu, o meu É isso nome. aí, o seu nome. O nosso nome, ele é aquilo que a gente tem de mais importante. É aquilo que os nossos pais, eles escolhem, assim, planejadamente, antes da gente nascer, eles já planejam aquilo, já sonham pelo dia que vão chamar a gente pelo nome. Minha mãe, antes da minha irmã nascer, aí eu lembro que minha mãe ficava assim, ah, a Lorena vai nascer, Lorena, Lorena, e não via a hora de chamar ela de Lorena, já até bolava os apelidos. E o nome que o nosso pai escolhe é o nome que fica para sempre. Vou dividir aí rapidinho a história do meu nome. Eu ia me chamar Guilherme,
Tava tudo certo já, o Guilherme. Minha mãe já esperava o Guilherme. Só que aí meu pai, no dia de registrar, foi colocou o Raul na frente. Minha mãe ficou muito brava. E agora eu não consigo mais me ver com outro nome. Tanto que eu me apresento sempre como Raul. Guilherme, em último caso, é Raul. E ficou Raul. E o nome que a gente tem que honrar esse nome por toda a nossa vida. É o CPF lá no SPC zerada, não deixar sujar o nome. É cuidar muito bem do nome mesmo, porque é algo importante que o Senhor deu pra gente. Quer dividir a história do seu nome com a gente? Você sabe a história do seu nome? Mais ou menos. Assim, não tem como superar a sua vida, né, Raul? Você tem, assim, histórias maravilhosas, não tem como superar. Mas, pelo que minha mãe me conta, ela fez uma lista com a minha irmã, quando ela estava grávida de mim, né? E, enfim, fez vários nomes, gente. Nossa, a minha mãe, ela colocou... O meu nome ia ser Suzy, gente. O meu nome ia ser Suzy. Meu pai amado. Ela fez várias listas, né? Enfim, no final, quando eu nasci, ela não colocou nenhum dos nomes que ela tinha colocado na lista. Ela falou que olhou pra minha cara e falou: Você tem cara de Karina. E realmente, gente, eu não me imagino com outro nome hoje. Assim como eu não consigo te imaginar como Guilherme, Raul. Não, não tem como. Eu tenho cara de Guilherme, cara de Raul, tenho cara de tudo. E sabe Uhum. do que a gente tem cara? Você Oi? principalmente, eu falo isso toda vez. Sabe do que a gente tem cara? Você principalmente, que eu falo isso toda vez pra você. Cara O de quê? nova criatura. Glória a Deus, é isso. Quando a gente estava perdido, velho homem, quando a gente encontra com Jesus, ele transforma e dá um novo nome pra gente, que é o nome de nova criatura, o poder de ser chamado de nova criatura. E esse é um nome que a gente tem que honrar muito, 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 muito. Eu nem passei esse versículo para você, acabei de lembrar aqui. Em 2 Coríntios, Paulo escreve que a gente é carta lida o tempo todo, carta de um Deus, e as pessoas leem. Então as pessoas leem a gente. E quando elas leem a gente, se a gente confessa que é uma nova criatura, a gente tem que expressar isso, senão a gente chama Deus de mentiroso. Você fala assim, eu sou filho de Deus, eu sou cristão, e não honra com esse nome de cristão, a gente chama Deus de mentiroso, porque ele não condiz com aquilo que ele espera que a gente faça. Mas vamos começar. Vamos ler o primeiro versículo que a gente separou? Mas antes de a gente ler, eu queria fazer um comentário, que nem você falou. Se a gente não honra esse nome, né, que Jesus nos deu, enfim, você falou, e o contrário também, né? Quando a gente se diz cristão e esse nome não condiz com as nossas atitudes, a gente também tá chamando a gente mesmo de mentiroso, né? Tá chamando Deus de mentiroso. Porque a gente não tá condizendo com o nome que Jesus nos deu, né? E serve pro inverso também. Ah, isso. Outra coisa que eu ia falar sobre a importância do nome. Eu comentei com você agora de tarde. Eu trabalhei em telemarketing 4 anos e era comprovadíssimo, muito comprovado. A venda aumentava, a chance de você vender era maior quando você deixava de ficar falando, ô senhor, e começava a chamar o cliente pelo nome. Vou dar um exemplo que eu falei para você. Ao invés de ficar, senhor Daniel, o senhor quer comprar o plano aqui de telefone? Aí falava, Daniel, tem um plano disponível. O cliente se sentia muito mais íntimo. Quando a gente é lembrado pelo nome, quando as pessoas chamam a gente pelo nome, dá uma sensação de orgulho, como que eu posso dizer? De felicidade mesmo. Pô, a pessoa lembrou meu nome. O pastor pregando, ele lembra de alguma coisa que você fez e fala assim, a Karina fez aquilo. Ó, Sim. ele lembrou meu nome. Todo mundo que eu conheço, eu tento decorar o nome. É uma coisa boa aí que eu tenho. Uma das qualidades que eu tenho, das muitas, que é de saber, não esquecer o nome das pessoas. Não esquecer o nome das pessoas, decorar o nome das pessoas. Isso é muito importante, a gente decorar o nome das pessoas. Porque o nome realmente faz a gente se sentir mais importante quando chama pelo nome. E quem chama a gente pelo nome? Jesus. Vamos ler. Quando Jesus Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele chamou ele pelo nome, né? Não chamou, ô Zé, vem pra fora aqui que eu tô te ressuscitando. Ele falou, Lázaro, venha pra fora. Isso aí, sai daí. Não falou, ô Zé Defunto, vem pra cá. Não, falou, Lázaro, vem pra É, fora. bem, exato. Vamos. Tá Vamos aberto focar, aqui. gente. A gente quer ler Isaías 49:1. Quem tiver em casa ali com a gente. É. Você quer ler? A minha tradução ela é um pouco complicada. Posso ler, posso ler. Fechou. Então, gente, é o primeiro versículo, ó, Isaías 49:1.
Ouve-me, ilhas, e escutai-vos, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, me fez menção do meu nome. Glória a Olha Deus. que forte, né? Isaías, ele é um dos profetas aí que ele mais anunciou a volta do Messias, né? Eu acho que é o que mais fala sobre o Messias, sobre a Sim. vinda de Jesus. E ele fala que o Senhor chamou ele pelo nome. Esse é o nosso chamado. O Senhor, ele nos chama pelo nome. Dentre milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas, das que já viveram, das que existem, das que ainda vão existir, ele ainda opta por nos chamar pelo nosso nome. Raul, não vai para essa vida não, Raul. Eu tenho algo muito melhor para você aqui do meu lado. Karina, você que está crescendo agora no ministério, fica firme que eu tenho algo para você grandioso, pelo nome, pelo nome. O Senhor me chamou pelo nome. E quando a gente pensou junto, né, sobre isso, sobre chamar pelo nome, a primeira pessoa que veio na sua cabeça, veio na minha cabeça. Foi Moisés. Moisés, sim, sim. Nossa, gente. Moisés é surreal. E antes da gente entrar nesse mérito, você falou algo que me fez lembrar de alguma coisa, mas agora eu esqueci. Então vamos para Moisés mesmo. Enfim, você fala muito, Raul. Você falou um negócio no começo, aí me faz lembrar de alguma coisa, aí você termina de falar, eu esqueci. Enfim, gente, a história de Moisés é uma história muito assim, surreal de louca, porque assim, todas as histórias que a gente vai falar aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre cada história de alguns personagens da Bíblia, né? Porque não dá pra falar de todos, porque são muitos. Mas a gente vai começar por Moisés, porque Moisés, ele. A história dele é uma história muito louca, né? Começa lá em Êxodo 3. Vamos abrir, gente, pra ler só um pouquinho, porque a história de Moisés ela é muito, muito boa, muito boa. Eu lembro que quando eu estava lendo o início, quando eu comecei a ler a Bíblia, né? Cheguei na parte de Moisés e, sério, cada dia mais, o meu coração ele gerava uma expectativa para saber o que ia acontecer com Moisés. Porque Moisés, ele foi um cara assim, a transformação que Deus fez na vida de Moisés é a transformação que eu quero para minha vida e a intimidade que Deus tinha com Moisés, a intimidade que Deus tinha com Moisés. E isso. A intimidade que Deus tinha com Moisés é uma intimidade que eu quero pra minha vida, porque é uma intimidade assim surreal. E foi construída pouco a pouco. Né? Tanto é que na Bíblia fala que não houve intimidade maior que a intimidade de Deus com Moisés. Né? Mas ó, em Êxodo 3, vamos a partir do 1. Você quer ler, Raul? Que eu li o outro? Beleza. Vamos lá. Êxodo 3, 1 diante. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian, e ele o conduziu o rebanho para trás do deserto, e chegou ao monte de Deus, até o Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo no meio da sarça, e ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e não se consumia. E Moisés disse: Eu vou virar agora de lado, e verei esta grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele se virava para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Aqui estou. E ele lhe disse: Não te aproximes até aqui, tire suas sandálias. Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Além disso, ele disse: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés escondeu a sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. E o Senhor disse: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa de seus capatazes, pois eu os conheço, os seus sofrimentos. Eu desci para libertá-los da mão dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra para uma terra boa e grande, para uma terra que emana leite e mel, para o lugar dos cananeus, dos heteus e dos amorreus e dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel veio até mim. Até aqui tá bom. A gente conversa sobre o que aconteceu depois. Nessa parte, Moisés ele estava fugido do Egito, né? A gente sabe a Sim. história. Matou o egípcio lá e fugiu, encontrou com as filhas de Jetro, Jetro o acolheu e ele acabou virando o genro de Jetro. Moisés, quando ele teve encontro com Deus, a primeira coisa que Deus fala quando ele vai virar para Deus é chamá-lo pelo nome. Chama Moisés, Moisés, e ele diz: Estou aqui. E a partir daquele momento eu tenho certeza que a vida de Moisés foi transformada.
ele pergunta para o Senhor, na sequência do que a gente leu, quem eu sou? Aí Deus mostra para ele quem ele era. Ele entende quem ele era. Quando eu li a Bíblia a primeira vez, né, essa parte, quando eu era mais novo, eu ficava, mas como ele não sabe quem ele é? Ele é o Moisés. Deus chamou ele, Moisés. Aí ele, tô aqui. Depois pergunta quem eu sou, mas ele queria entender quem ele era realmente, por dentro e por fora. Eu vou, igual seu pai fala, eu sou teólogo, eu vou explicar uma coisa muito, muito interessante que eu aprendi. Egípcio, no original, quer dizer dois egípcios. Eu esqueci a palavra como fala no hebraico, mas quer dizer dois egípcios, que é dentro e fora. E Jerusalém, no original, quer dizer dois Jerusalém, por dentro e por fora. Ele não sabia quem ele era, porque quando você é egípcio por fora, você se veste como eles, e por dentro você é egípcio. Só que Moisés ele foi criado pela mãe dele, que era hebreia, e ele era egípcio por fora ele era um egípcio. Só que por dentro ele era hebreu. E chegou nesse conflito. Uma hora chega o conflito. Quando que a gente é por fora, aquilo que não condiz com o que tem dentro da gente, chega uma hora que dá conflito. Eu sou crente por fora, mas por dentro eu sou ímpio. Eu sou totalmente hebreu por fora. Tenho a barba grande, não toco na minha barba. Mas por dentro, meu coração é egípcio. Chega uma hora que dá conflito. Então, nessa parte que ele estava perguntando para Deus quem eu sou, porque o que tem fora, essa capa que existe aqui, não condiz com aquilo que eu aprendi. Quem eu sou? Aí ele entende quem ele é. Aí ele fala assim, você tá falando que eu vou libertar meu povo lá, né? Mas você tá ligado que lá é embaçado, os caras é poderoso. Quem que eu vou dizer? Não, eu vou chegar lá falando, quem mandou eu libertar o povo? Aí que Deus fala para ele? O eu sou me enviou. Eu sou me enviou. Sim. Eu sou. Não foi ninguém, não foi o eu sou. Isso basta. É muito doido porque não tem como, que nem você falou, né? Dá conflito uma hora. Não tem como duas águas jorrar, como uma fonte jorrar duas águas, né? Uma hora dá conflito. Não tem como a gente ser duas pessoas, né? Ou você é mais de um lado, ou você é menos do outro lado. E não tem como você ser as duas coisas. Não tem como você vir do mundo e você ser de Jesus, né? Porque onde habita a luz, não habita as trevas. E é interessante que Deus, ele chama Moisés e a partir desse momento, que nem você falou, ele pergunta quem é Moisés, né? E tem certeza que dentro de Moisés já deve ter feito assim, ele já deve ter tido uma transformação dentro dele, ele deve ter entendido quem ele realmente era e quem Deus chamou para ele ser. Né? Deus chamou para ele ir libertar as pessoas lá no Egito e é o que Deus faz com a gente. A partir do momento que Deus nos chama, a gente entende quem nós somos, a nossa identidade, e a gente entende quem Deus nos chamou para ser. A gente não é qualquer Zé que nasceu, a gente não é um erro, né? A gente é quem Deus chamou para a gente ser. Isso aí. Você falou disso, essa parte eu gosto muito, eu tenho aí uns vídeos aí falando sobre isso. A gente não é um erro, a gente não é algo que foi mal planejado, que é um acaso. Pelo contrário. Quando eu sempre penso nessas coisas, tem um versículo que é Mateus 3,17, que eu carrego esse versículo comigo. Todas as vezes que alguém fala assim, não era para você ter nascido, era para você ter virado aquilo que grande parte da sua família foi. Aí eu lembro desse versículo, Mateus 3,17, que está escrito: Eis que surge uma voz do céu dizendo: Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Todas as vezes que a gente pensar que é dado, que a gente não é digno de nada, a gente lembra que tem uma voz no céu dizendo: Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho grande alegria de dizer: Este é o meu filho amado. E esse é o nome que o Senhor nos chama, né? Por mais que a gente tenha nomes, a gente vem do mundo com vários nomes, né? Você é prostituta, você é ladrão, né? Você é isso, você é aquilo, mas a partir do momento que a gente aceita Jesus dentro de nós, o nosso nome vira filho de Deus. A partir do momento que a gente aceita e fala: Jesus, toma conta da minha vida agora, faz o que você quiser, me direciona para onde você quiser. Eu não sou mais prostituta, eu não sou mais ladrão, eu não sou nada do que eles me falaram. Eu sou agora filha de Deus e é isso que o Senhor me chama.
né? É muito engraçado, porque no Novo Testamento, quando Jesus ele ia curar as pessoas, antes das pessoas irem embora, ele falava, filho, filha, pode ir, a tua fé te salvou, né? Ele não chamava as pessoas simplesmente pelo nome delas, mas ele chamava filho e filha, né? Porque a partir do momento que Jesus curou aquelas pessoas, ele transformou. Porque Jesus ele não faz simplesmente algo, ele faz as coisas por completo, né? Então ele curava e ele transformava automaticamente aquelas pessoas. Isso me lembra a mulher do fluxo de sangue, que ela tocou nas vestes dela, ela tava limpa, curadona, pá, tô suave, dá pra eu correr a meia maratona aí do final do ano na Globo, lá correndo no São Silvestre. Então, o tratar do Senhor com ela era para restaurar a identidade dela, porque ela passou 12 anos gastando absurdos, gastando demais para tentar. Eu tenho certeza que ela foi em todo tipo de lugar, mas aí ela usou a tocadona e o Senhor parou a multidão. Ele falou: filha, seus pecados estão perdoados. No meio da multidão, quando a gente ousa, tem a ousadia de se aproximar dele, tocar onde ninguém tem coragem, insistir naquilo que todo mundo tenta afastar a gente, ele para a multidão, fala: filho, seus pecados estão perdoados. E a cura ela é Exato. completa, por fora e por dentro. Ele curou o egípcio fora e curou o egípcio que tinha dentro, a identidade que ela havia perdido. Porque eu tenho certeza que aquela mulher ela já não tinha mais para onde ir, não tinha com quem conversar, porque ela é uma mulher que ela foi sozinha, ela estava sofrendo, ela foi sozinha atrás de cura de alguém para mudar a vida dela. Mas aí ela encontrou a cura completa, por fora, as feridas, e por dentro, que é o tratamento no coração. Filho, sua fé te salvou, seus pecados estão perdoados. E tem muitos Gente, mais tá exemplos bem? Pra mim tá dando uma travada aqui. para mim também. Deixa eu ver uma coisa. Será que sou eu? Se for eu, troco de internet. Falem aí, gente, nos comentários pra gente se tá dando uma travada. O áudio tá travando. É, às vezes eu não consigo escutar direito o que você fala, porque trava. Enfim, vamos seguir. Acho que ninguém se manifestou. Então tá bom. Deixa eu trocar de internet por É, precaução. Enfim, uma coisa que você falou que é verdade, né? Voltou, gente? voltou. Glória a Deus. Que medo. Glória a Deus. Enfim, uma coisa que você falou que é muito verdade é que o nome ele remete à nossa identidade, né? O nome ele tá em todos os documentos que a gente tiver, todos os documentos que é necessário para nossa vida, tá o nosso nome, porque isso é a nossa identidade, né? E que nem eu falei, a partir do momento que a gente encontra Jesus, a nossa identidade não é o que a gente era, mas é o que a gente é daqui para frente, é o que Deus determinou pra gente ser. É, Enfim, qual que é o próximo versículo que eu perdi minha anotação aqui? Eu falo sobre Jeremias, né? Jeremias, gente. Jeremias, ele. Deixa eu achar aqui. Jeremias, Jeremias 1, a partir do 4. o Jeremias 4. ele é outra pessoa que antes de Deus chamar quem ele chamar ele para o que ele queria fazer, ele não sabia quem ele era, né? Ele achava, Deus chamou ele e ele achava que se ele fosse por quem ele fosse, né, ele não conseguiria realmente. Quando Deus ele nos chama, ele não simplesmente fala, vai lá e pronto. Ele vai junto com a gente, porque ele sabe que a gente não consegue sozinho, né? Então vamos ler aqui Jeremias 1, a partir do 4, que diz assim: assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse do ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém disse-me o Senhor: Não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou na boca e disse: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Glória a Deus.
Karen. Voltou, gente. Voltou. Acho que voltou. Enfim. Vamos lá. Jeremias, ele foi chamado pelo nome. E acho que eu sempre me comparo com essa parte de Jeremias com o chamado dele, porque ele reconheceu quem ele era. Que ele era uma criança, ele era indigno, né? Ele se considerava indigno, não apto para o reino, mas aí você falou assim, é comigo, não é você, você só vai ser o instrumento. É as minhas palavras que estão na boca, é o que eu falar que você vai usar, não é você, não tem nada a ver com você, é comigo, e ali ele entendeu. E isso muitas vezes reflete na minha vida, porque quando eu comecei a querer a oportunidade para pegar, eu era muito tímido, eu falava igual criança, não sabia como falar. Aí o senhor ele falou, não é você, é eu, deixa eu te usar, só seja instrumento. E aí começou e agora não para mais de falar. Graças a Deus o senhor tem falado bastante. Glória a Deus, glória a Deus. Comigo também, nossa, essa passagem é uma passagem assim que ela serviu de base muito para minha vida com Jesus. Porque quando eu comecei realmente a andar com Jesus, ano passado, lá depois do encontro, né, eu tinha muita vergonha, muita vergonha. Assim, eu nunca fui uma pessoa de ter vergonha. Sempre fui uma pessoa extrovertida, né, nunca fui uma pessoa tímida, digamos assim, né. Mas nessa parte em especial eu tinha muita vergonha, né. Enfim, depois eu entendi que isso não provinha de Deus, isso era flechas que Satanás enviava no meu coração, né? Mas eu comecei a ler Jeremias, comecei a li essa parte em um dos meus primeiros discipulados, o pastor ele falou isso, e o Senhor começou a trabalhar no meu coração através disso, né? Eu pensava, nossa, mano, um monte de gente por aí, né? Não sei o que, o Juan, a Jennifer, o Nicolas, todo mundo aí pra pregar, logo eu que tenho 12 anos, 5 anos eu tenho 12 anos, com a mesma idade, né? Vou pregar, e o Senhor, essa palavra ecoava dentro de mim todas as vezes que esses pensamentos vinham à minha cabeça. E Jeremias, ele tinha muito isso, né? Ele tinha, nossa, eu sou muito novo, eu não vou conseguir falar. E realmente, gente, a gente não consegue falar. Nós não fazemos nada, nós não falamos nada. Repara que no capítulo 10, o Senhor, ele coloca, no capítulo 9, o Senhor, no versículo 9, ele coloca as palavras dele na boca de Jeremias e assim ele faz com a gente. Ele só precisa de uma boca, nós precisamos ser boca de Deus, nós precisamos querer e nos permitir ser usados pelo Senhor. Isso aí. A gente só precisa estar disposto a querer ser usado, a querer. Quanto mais a gente estiver disposto a ser usado, a intensidade que a gente se entrega para o Senhor é a intensidade que Ele vai dar para a gente. Se a gente estiver disposto a botar nossa boca para o Senhor falar às nações, Ele vai dar isso, Ele vai conceder isso para a gente. Ele só está procurando. Não Paulos e Moisés, libertadores, Ele está procurando Jeremias, pessoas que Exato. têm o empenho de se dedicar à obra dele e deixar ser usada. É Ele só isso que ele precisa. precisa. É Eis-me isso que aqui, ele precisa. Jesus. Eis-me aqui. Quem enviarei? Eis-me aqui. Sim, Então, exato. eis-me aqui. E o Sim. próximo nome é? Ezequiel, gente. Ezequiel. Ezequiel, ele é um profeta muito isolado da Bíblia. E aí resolvemos falar dele um pouquinho hoje, né? Ezequiel 2:1. Lê aí, Raul. Já está aberto aqui. E ele me disse: Filho do homem, põe-te sobre os teus pés, e eu falarei contigo. E o Espírito entrou em mim quando ele falava comigo, e me pôs sobre meus pés, para que eu visse o que ele falava comigo. E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a uma nação rebelde que se rebelou contra mim. Eles e seus pais têm transgredido contra mim até o dia de hoje, porque eles são filhos imprudentes e duros de coração. E eu te envio a eles, e tu lhes dirás assim: assim diz o Senhor. O Senhor, como eu ministrei no sábado, ele não liga para o ambiente que a gente nasceu, para o ambiente que a gente vive, para o lugar onde a gente está hoje. Ele não liga. Isso não é algo que é importante para o Senhor. O importante é ele encontrar em todas as pessoas um coração disposto a ser usado por ele, de se deixar levar pelo Espírito Santo. Quando eu li essa parte, eu sempre me lembro de Samuel. Samuel, ele cresceu num lar totalmente conturbado. Ele cresceu onde os filhos de Elias estavam numa vida de pecado e o profeta, o sacerdote, profeta, ao invés
de exortar os filhos, ficava com dó passando a mão, então ele tinha tudo para ir para as más influências, mas o Senhor chamou ele da mesma forma, ainda menino, Samuel, Samuel, Samuel. Então, o Senhor não está nem aí para o lugar onde a gente está, o lugar ao nosso redor, ele se importa com a gente, com aquilo que tem no nosso interior, porque no próprio livro de Samuel fala que o homem vê a aparência, o homem vê o exterior, mas só o Senhor conhece o coração. Então, quando ele encontra na gente o coração disposto a trabalhar para o reino, a anunciar, e a nação rebelde que se rebelou contra Deus, e anunciar aquilo que ele tem para falar, com as palavras dele, da forma dele, do jeito dele, a gente vai ser canal de bênção. E não para nossa glória, não para que o homem se vanglorie, mas para que o nome dele seja glorificado em todos os povos e nações. Sim, isso que você falou sobre Samuel me fez lembrar que quando você tem a sua identidade marcada no seu coração, nada e nem ninguém pode te influenciar a não ser Jesus, né? Quando você tem convicção da identidade que você tem e de quem você é, nada pode te desestabilizar disso, né? E Samuel, ele era assim. Samuel, ele cresceu no meio de pessoas que eram da igreja, né? Só que eles iam à igreja, eles eram filhos de sacerdote ali, enfim, ele até passava um pano para os filhos dele, né? E eles faziam tudo errado, não queriam saber de Deus, queriam fazer o que eles queriam, né? E Samuel não seguiu esse exemplo. Samuel, ele seguiu o que o Senhor mandou ele fazer, porque ele ouviu o Senhor chamar ele pelo nome, né? E outra coisa também, é, repara que sempre quando Deus chama alguém, ele fala para ir em tal lugar que tem um povo rebelde lá. Foi assim com Jonas, Jesus não, Deus chamou ele para ir lá para Nínive, né? Foi assim com Ezequiel, foi assim com Jeremias, foi assim com Moisés, né? O Senhor sempre chama nós para irmos em lugares conturbados, né? E nós temos que ir para lá para o quê? Resgatar essas pessoas, não para ser como eles são, né? Não sentar, nós temos que saber o quê? O equilíbrio, não sentar na roda dos escarnecedores, mas também sentar com os pecadores e pregar a palavra. Né? Porque Jesus ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Né? Então nós temos que ir para as pessoas conturbadas, para aquelas pessoas que estão se rebelando contra o Senhor, para as prostitutas, para os ladrões, né? Algo que você sempre fala que me impactou muito, né? Que fala assim, vocês não querem essas pessoas? Então traz para cá. Não porque a gente aceita tudo, mas porque a gente quer transformar essas pessoas, porque Jesus pode transformar essas pessoas. Isso aí, quando a gente aceita ser usado, se condiciona a ser usado pelo Senhor e se permite, ele vai enviar a gente nos lugares mais tenebrosos que você pode imaginar. Eu já fui em cada lugar falar do reino de Deus, em cada lugar que se minha mãe assistir isso aqui eu contar, eu fico de castigo depois de adulto. Porque... Fala, dona Miriam! Ela tá na igreja, daqui a pouco ela vai vir, mas se ela ver, ela vai falar comigo. Outro cara da Bíblia, outro nome aí que a gente. Ai, gente. Aí eu não tenho estruturas para Paulo. Outro nome que a gente fala bastante aí, que a gente escuta falar, são dois nomes, só que sempre remete a uma pessoa só. Simão Pedro. Simão Pedro mostra quando o tratar que o Senhor tem na nossa identidade quando a gente começa a caminhar com Ele e aceita viver tudo aquilo que Ele prometeu pra gente. Simão era uma vida fracassada, o cara que estava fracassando na única coisa que ele sabia fazer. Porque a Bíblia fala que Pedro era ignorante de tudo. A única coisa que ele sabia fazer era falar com os pescadores e pescar. Porém, quando o Senhor vem com ele, chama ele pelo nome, Simão, só que ele fala assim, agora é diferente. Agora você chamará Petros, Cefas, Pedro, a rocha aonde ficarei a minha igreja. Houve uma mudança. Ali houve uma transformação na identidade de quem ele era. Ele deixou de ser o fracassado, começou a ser o pescador de almas, aquele que andava com Jesus e dos apóstolos. Eu acho que o relacionamento, se eu voltasse no tempo, né, tivesse a oportunidade de andar com Jesus, acho que eu queria ser Pedro, viver a vida de Pedro, porque é o cara que mais... Deitar assim no colo de Jesus. Não, eu queria ser Pedro pra frente e arrancar a orelha dos outros. Brincadeira. Teve a vida transformada, teve o nome não só o nome, né? A gente olha a história de Pedro, a vida de Pedro transforma. E quando ele, lá no final, tá errando de novo, achou que tudo tinha perdido, porque Jesus tinha sido crucificado. Jesus foi...
Aí tudo está tudo perdido. E agora, o que eu vou fazer da vida? Eu vou voltar a E viver a vida de Simão. Eu vou voltar a viver a vida de Simão. Vou voltar a insistir no fracasso. Aí é quando Jesus aparece para ele aqui, com pão e fala, Pedro, brasa. Pedro, tu me amas? Chama ele pelo nome. E mostra que o Senhor, ele quer nos tirar do fracasso e a gente olhar, não olhar para trás. Aquele que colocou a mão no arado e olhar para trás não está apto para a vida com Deus, não está apto para o reino. E é isso, Senhor, ele nos convida, ele trocou a nossa identidade, mudou a nossa história, mudou o nosso nome. Desde o princípio, quando a gente encontrou com ele, deixamos de ser um velho homem, criatura, filho indesejado, um aborto que não deu certo, para vivermos, ser chamados de filhos amados em quem ele tem prazer. Filho amado, é você que eu me comprazo. Não viva mais a sua vida de fracasso. Não viva na sua vida de pescar a noite toda aí, tudo dá errado. Venha viver comigo. Porque aqui comigo já tem pão e peixe. Você não precisa de mais nada. Você precisa só exato. Deus, ele quer transformar a gente de Simão para Pedro, né? Ele quer transformar a gente de pescadores de peixe em pescadores de almas, né? Ele quer tirar a gente do fracasso do que a gente já está fazendo, do que a gente está tentando por si só. Quer falar, filho, eu te ajudo, eu quero te fazer algo maior, eu quero te dar algo maior, né? Muitas das vezes a gente não vive as coisas que Deus tem para nós porque a gente rejeita o chamado dele. Né? Já pensou se todos esses homens tivessem rejeitado o chamado de Deus? Já pensou se Moisés tivesse rejeitado o chamado de Deus? Né? Se Pedro tivesse rejeitado o chamado de Deus? Obviamente que teriam outras pessoas, né? Mas esses homens em si, o Senhor queria transformar e eles foram transformados porque eles aceitaram o chamado de Deus. Mas muitas das vezes a gente fala, Senhor, não quero. Senhor, beijo. Não quero. E a gente próprio se anula das maravilhas que Deus tem para fazer nas nossas vidas. sim, sim. E quando eu amo falar de Pedro, eu amo muito falar de Pedro, eu me identifico muito. E todas as vezes que eu me remeto, eu ouso falar de Pedro, eu imagino o rolê que Pedro deu, porque ele estava lá, pecou, fracassou e abandonou. Então ele passou 3 anos, né? Daí longe do fracasso dele, né? Então imagina, o barco que ele tinha, a rede que ele tinha, tudo apodreceu lá na beira do rio. Só que quando ele volta, ele tem que investir tudo de novo no fracasso, investiu tudo no fracasso. Aí eu vou investir no meu fracasso, vou fracassar de novo. E fracassou de novo. Ele deu um maior rolê para encontrar todas as necessidades dele em Jesus. Às vezes a gente, por esquecer a nossa identidade, aquilo que a gente é, a gente dá o maior rolê, dá o maior rolê do mundo atrás das coisas aí fora, sendo que as nossas necessidades sempre são supridas aos pés de Jesus, que ele já tem brasa. Muitas das vezes, muitas das vezes a gente, por achar que Jesus não tá com a gente volta ao nosso estado principal, né? Por achar que Jesus não tá com a gente, porque, ai, gente, olha, hoje eu orei, mas não senti um arrepio. Hoje eu orei, mas não chorei. Jesus não tá comigo. Vou voltar pro mundo, vou voltar pro meu estado principal. Não é desse jeito, gente. Por isso que nós temos o quê? A famigerada fé. É isso aí. E aí, ainda nos evangelhos, lá no Evangelho de Lucas 19, eu acho que é a primeira passagem que eu decorei da Bíblia por causa da música, quando era criança. Como Zaqueu, eu quero subir. Então, Zaqueu, sabe uma coisa interessante? Zaqueu, ele conhecia, porque se eu não vou me dar o maior trampo da minha vida de eu sou baixinho, para subir numa árvore para ver um maluco passar que eu nem sei quem é. Ele sabia quem era o Senhor, ele sabia quem era que ia passar. Isso era importante. E as pessoas, elas sabem quem é Jesus, elas já ouviram falar, mas aí elas precisam aí de um apoio para ver. Aí Zaqueu sobe na árvore, foi ver Jesus passar, aí você vai até a árvore e fala, pelo nome, Zaqueu, hoje lhe convém que eu vá pousar em sua morada, que eu vá ficar em sua casa. O Senhor, ele, no meio, como eu falei da mulher do fluxo de sangue, quando a gente está disposto a subir numa árvore para ver ele passar, colocando o coração disposto a encontrar com ele, a vê-lo, mesmo que seja de longe, assim, uma brechinha para ver Jesus passar, ele se aproxima da gente, da intensidade. Ele não é um Deus entrão que vai chegar dando bicuda na porta da sua casa e falar, já era, eu vou ficar aqui. Não, ele precisa que você esteja primeiro disposto a vê-lo passar, suba numa árvore e mostre, ó Senhor, eu sei quem és, todo mundo já falou de você para mim, os meus pais já falaram de você para mim, mas agora eu quero te ver passar na minha vida.
Então, Senhor, ele vai até a gente, no meio de todo mundo, ele nos chama pelo nome, e tira aquele âmbito de vergonha, porque Zaqueu, ele tinha uma vergonha de andar no meio do povo, porque ele era publicano, ele cobrava imposto, né? Ele roubava o povo. Só que quando o Senhor chama ele pelo nome, aí eu falo, nossa, mas o Messias foi na casa dele. Era um tratar com Zaqueu e com todo mundo ao redor. Porque o Senhor, ele, como eu falei, ele não liga para o ambiente que a gente está inserido. Ele quer transformar o homem para o homem mudar o ambiente ao redor. E Zaqueu, ele é um grande exemplo de ser chamado pelo nome para ter a vida mudada. Porque quando Zaqueu, ele foi chamado pelo nome, ele teve a vida transformada e ajudou as outras pessoas, né? 4 vezes mais ele devolveu aquilo que ele tinha roubado. E ele entendeu o propósito de ser chamado pelo nome. E é interessante que Jesus ele não tem vergonha de nós, né? Ele não teve vergonha de chamar Zaqueu, hoje eu vou jantar na sua casa, né? Ele não tem vergonha de nós porque ele vai transformar a gente. Ele não quer saber o que a gente fez, ele não quer saber quais foram as nossas obras antes, ele quer saber quais vão ser as nossas obras daqui para frente, a partir do momento que a gente aceitar ele. Ele quer nos transformar para que as nossas obras sejam boas obras, não as nossas obras más de antigamente. Por isso que ele não tem vergonha da gente. Ele não teve vergonha de sentar no meio dos pecadores, porque ele queria transformar aqueles pecadores. Ele não queria deixar aqueles pecadores daquele jeito, né? Isso aí. É a transformação com Jesus, é a transformação que a gente vai encontrar em Jesus, de ter o nosso nome transformado, de improdutivo, de inútil, de cara que não faz nada, de preguiçoso para filho amado, filho, meu amado. Esse é o papel do Senhor na nossa vida. Quando a gente entende que a gente não precisa dar ouvidos, né? Quando Jesus ele é tentado por Satanás, aí ele dá uma resposta que é está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O pão, na tradução, né, como não tinha palavras, eles colocaram pão, mas na verdade era uma refeição, né, era uma refeição. Não só aquilo que o homem precisa para viver, a refeição que o homem precisa para viver, você vai viver. Você vai viver de tudo que sai da boca de Deus. Aí o que sai da boca de Deus, que eu sempre gosto de falar, Mateus 3,17. Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E fala o último carinha que a gente separou aí para falar. Você fala? Paulo, gente, aquele que eu não tenho estruturas para falar. Gente, Paulo, a vida de Paulo, a vida dele. Gente, quem era Paulo depois de Saulo? Quem que era, gente, esse homem? Ele teve duas vidas, ele teve duas vidas. Ele teve uma vida como perseguidor e teve outra vida como perseguido, né? Isso foi, gente, sério, a história de Paulo, assim, é algo que impacta o meu coração, né? Porque Paulo, ele era perseguidor e depois ele virou perseguido. Quando ele teve um verdadeiro encontro com Deus e quando as escamas dos olhos deles foi tirado, quando ele viu quem realmente era Jesus, quando ele reconheceu Jesus, sobre todos os nomes, né? Ele entendeu qual que era o propósito dele. Quando Jesus chamou ele pelo nome, falou: Paulo, por que você está me perseguindo? Né? Por que você está perseguindo o meu nome? Ele entendeu que ele não estava perseguindo aqueles homens, ele estava perseguindo o próprio Jesus. Ele estava perseguindo aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Né? E ele começou a andar, a partir dali ele começou a andar uma vida segundo o coração de Deus. E ele largou tudo, ele largou o cargo que ele tinha, ele largou as coisas que ele tinha e ele começou a viver para Jesus. E ele foi um cara, assim, sensacional, um cara super usado por Deus, super cheio do Espírito Santo, né? Ele sofreu pra caramba, foi preso, né? Mas ele não parou, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia o que Jesus tinha feito na vida dele e a misericórdia de Jesus na vida dele através daquilo, porque assim, o que Paulo fez, né, aos olhos de qualquer outra pessoa não teria perdão, mas aos olhos de Jesus ele queria transformar aquele cara, né, aquele cara que perseguia ele, por um cara que seria perseguido pelo nome de Jesus. Glória a Deus. Karina, você falou tudo que eu ia falar em 13 segundos. Você falou muito rápido. Eu quero dizer uma coisa. Quando a gente se depara com uma pessoa que estava no crime, ficou 20 anos da vida no crime, aí essa pessoa fala, eu me converti, e começa a ir para a igreja. E se a gente não acredita realmente que essa pessoa se converteu, que essa pessoa mudou de vida, e que ela está vivendo um novo nome, um novo chamado de criminoso para filho do Senhor, a gente anula isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o Novo Testamento. A gente anula metade. Porque metade disso aqui foi escrito por Paulo, que é um cara que teve a vida transformada. Se a gente não acredita verdadeiramente na mudança de uma pessoa, que a pessoa tinha um nome de criminoso,
deu 10 coisas da sociedade e fala que mudou, a gente não acredita, a gente está anulando metade do Novo Testamento. Porque metade, praticamente, 13 dos 27 foram escritos por Paulo, que teve a vida transformada e o Senhor trocou o nome dele. Porque a vida de Saulo já não condizia mais com aquilo que ele passaria a viver pela frente. E numa das cartas de Paulo, Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 30, eu vou ler. A gente tem aí poucos minutos, a gente tem mais pra... Calma aí, antes de você ler, deixa eu ler um versículo aqui de Atos 9. Ó, o versículo 15, que diz assim, ó. Um minuto, aqui, ó. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Olha a transformação de Jesus na vida de Saulo. Jesus, ele conseguiu transformar ele assim, ó, só falando, cara, para com isso. Eu te chamei, eu não te chamei para isso, eu não te chamei para fazer isso, né? Eu quero agora que você sinta o que é sofrer pelo meu nome, né? Porque é maravilhoso, meu. Assim, se você parar pra pensar, é uma honra, que nem é falado na Bíblia, né? É uma honra sofrer pelo nome de Jesus, é uma honra você estar ali e estar sendo atacado pelo nome de Jesus, né? Então, o Senhor, ele queria e transformou Saulo em Paulo, assim, de uma forma maravilhosa. Isso aí. E aproveita que você está em Atos, abre aí para mim. Atos 8:3. Tá, deixa eu ver. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Nossa, mano. 8:3. Agora eu vou ler Romanos. A gente nem combinou essa parte, mas eu vou ler aqui Romanos 8 também, só que os versos 38 e 39. Não parece, mas é o mesmo cara que a gente está falando. O mesmo cara escreveu isso. Ó. Porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Paulo, ele entendeu que a vida de Saulo ficou para trás. E aqui ele convenceu. O que convenceu ele? Ser chamado pelo nome, por aquele que ele perseguia. Ele foi chamado pelo nome. E ele entendeu, ele se convenceu de que nada mais poderia o separar do amor de Deus por meio do Filho dele, Jesus Cristo. E glória a Deus, né? É isso. a gente está encerrando, né? Falta alguns minutos, deixa eu ver quanto tempo falta. Ah, tem 7 minutos ainda, dá para falar um pouco. A gente gosta de falar. Você não fala um pouco, Raul, você fala 2 horas. Aí, no mesmo livro, Romanos, no mesmo capítulo, só que agora no verso 30. Eu vou ler, além disso, aos que ele predestinou, a este também os chamou. E os que ele chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. O que diremos então a essas coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Quem será contra nós? Eu comentei isso com você. Aqui fala, né? Ele chamou, e esses que ele chamou, os justificou. Olha que interessante. Se ele precisou justificar, é porque tinha alguma coisa, né? Um pecado. Tinha alguma coisa que precisava de explicação. Então, todos aqueles que ele chama, ele já está justificando. O sangue dele já está justificando. A morte dele na cruz foi para justificar. Todos aqueles que ele vai no meio da boca de fumo, vai no meio da prisão, vai no meio do prostíbulo, vai em qualquer lugar. Ele já justificou e está chamando pelo nome. Está chamando, ei filho, vem viver o que eu tenho para você. Ei filha, sai daí, vem ver o que eu tenho para você. E aqui não fala um grupo específico de pessoas, não fala só os crentes. Fala, os chamou, no geral, os chamou, chamando a todo tempo. A todo tempo. Sabe o que eu estou lembrando? No dia, logo quando voltou os cultos presenciais na nossa igreja, você estava falando com a Joyce, se eu não me engano. Aí a sua Bíblia, você falou, oh, minha Bíblia é do leão. Aí eu falei assim, eu fui no zoológico esse dia, eu vi um leão lá e tirei uma mensagem do leão no zoológico. Aí até brinquei, falei assim, crente quando quer virar pastor, tira mensagem de todo lugar. Lembra disso que eu falei? Crente quando quer virar pastor, tira mensagem de todo lugar. Sim. Aí o Senhor falou comigo assim, na semana, falou, eu fui abrir a Bíblia de Samuel, aí o Senhor falou comigo, não é que você tira mensagem de todo lugar, eu tô falando a todo tempo eu tô chamando vocês.
Você só precisa estar disposto, ouvido sensível, para ouvir eu chamar você novamente. Para você ouvir eu te dizendo, Raul, ó, quero falar com você através disso aqui. Aí desde então, todo dia eu falo, senhor, o que você quer falar para mim? Fala meu nome, por favor. Chama pelo meu nome, por favor. Eu quero. Pode ser Raul, pode ser Guilherme, pode ser Raul, pode ser Guilherme, só vem. Raul Gui. É isso aí. É isso aí, né? Glória a O Deus. Senhor, ele nos chama todos os dias. Ele fala ao nosso coração todos os dias, né? Basta a gente estar perto dele para escutar, né? Porque quando a gente está longe, quando tem alguém falando lá do outro lado da rua, já é difícil de escutar. Imagina quando tiver uma dimensão inteira que é o pecado, né? Entre nós e entre o Senhor. Nós temos que ter na nossa mente que Jesus, quando morreu, ele separou o véu e nada mais pode ser como um muro entre nós, né? Pode ser como um muro entre a gente e Jesus. Né? E nós precisamos, não é que Deus não fala. Muita gente fala, ai, Deus não fala comigo, não estou escutando a voz de Deus, né? Mas será que você está perto de Deus? Será que os seus ouvidos estão atentos ao que o Espírito Santo está falando? Ou será que você está escutando e não está? E aquilo que Deus está falando não é aquilo que você quer ouvir? Né? Muitas das vezes Deus ele fala o que não é do nosso agrado, mas ele está falando, e ele sabe o que ele fala. Ele sabe o que ele fala e ele sabe qual que é o caminho que ele vai nos direcionar, que o caminho é Jesus. E independente do que esteja te parecendo, independente do que você acha, esse caminho nunca vai falhar. Quando chegar no final, você vai saber que era o melhor para sua vida, né? Então que a gente possa acertar o chamado de Deus, que é pelo nome, né? Ele não chama, simplesmente vai chamando, vem, pode vir, pode vir. Ele chama pelo nome, cada um pelo nome, né? Você pode ter outras pessoas com nomes iguais ao seu, que nem Raul. Tem 2 Raul na igreja, mas Deus chama os 2 Raul individualmente, de uma forma diferente, né? Deus, ele trata com a gente de uma forma diferente todos os dias. Só basta a gente ouvir a voz dele, só basta a gente se atentar ao que ele está falando, gente. Deus, ele pode chamar, ele quer te chamar e ele quer te usar, né? Ele tem um propósito para cumprir na sua vida, assim como ele cumpriu na vida de todos esses homens que estão na Bíblia, né? Mas basta você aceitar e querer, porque esses homens que quiseram. Eu fico imaginando o quão top é, quão sim, é você estar lá no Oscar, lá sentadão lá, aí você escuta assim, e o prêmio de melhor ator vai para Raul Dias. Eu ia subir lá. Pá. Pá, pá. Valeu, quebrada aí do Church, tamo junto. Obrigado aí pelas peças de teatro na igreja. Foi vocês que me ajudaram. Mas eu imagino quão maravilhoso mais ainda será no dia que a gente estiver caminhando e ele chamar a gente pelo nome lá e falar, Raul, vem aqui, ó, tô lendo aqui, ó, no livro da vida, seu nome tá aqui, Raul Dias, não é? Vem aqui viver comigo para sempre e sempre. Próximo, o próximo que vai entrar é a Karina Martins, essa chata mesmo, mas pode entrar, pode ir, vai, pode ir. Ai, gente, antes da gente terminar, que falta o quê? Alguns segundos? O Senhor, ele ministrou o meu coração essa semana a respeito de Noé, né? De uma geração incrédula, de todas aquelas pessoas que não agradavam a Deus. Ele olhou para Noé e viu graça nos olhos dele. E que nós possamos ser assim, né? De uma geração que só bebe, uma geração que não tem compromisso com nada, uma geração que quer curtir, que Deus possa olhar pra gente e possa ver graça nos nossos olhos, gente. Que Deus possa olhar pra gente e falar, esse cara vai aceitar o meu chamado pra ele, esse cara vai cumprir o propósito que eu tenho pra ele. Glória a Deus. Tem a frase que ela virou até clichê. No começo eu postava ela, só que agora ela virou clichê, eu não posto mais, porque eu não sou igual a todo mundo. Que é assim, Noé parecia louco, até que um dia choveu. E a gente parece louco. A gente parece muito louco. Esse povo Até o dia que as trombetas vai tocar. todo dia esse povo tá na igreja, mas daqui a pouco chove. Daqui a pouco a porta da arca fecha e ninguém entra mais. Então, que a gente continue sendo louco, ouvindo o nosso nome aí, que os outros falam, é coisa da sua imaginação. Então, que seja coisa da nossa imaginação, porque aí quando a porta fechar, ele vai falar assim, ó, quem é você? Aparta-se de mim que eu não te conheço. Estranho, com licença, tchau. Me negou a vida toda, agora quem tá no meu bairro? Sai fora. E é isso, né? O Senhor, ele quer amigos, ele quer pessoas para morar com ele, pessoas amigas dele. Como é que vai morar com Jesus se não foi amigo dele aqui? Como é que vai andar com ele lá em cima se não andou com ele aqui? Né? Foi o que eu ministrei hoje na célula de 20 minutos. Inclusive, gente, hashtag célula 20 minutos, né? E é isso, né, gente? A gente precisa entender. Se a gente não conhece Deus aqui em cima, como é que a gente vai querer morar com ele lá em cima? É por isso que nós temos nosso livre-arbítrio, porque ele não obriga ninguém a querer ir morar com ele, ele não obriga ninguém a querer estar com ele. Mas tem uma coisa, né?
A oposição de bem é mal. Se você não está com Jesus, você está com Satanás. Se você não está com a visão de reino, você está com a visão de inferno. É dois caminhos, pronto, acabou. E é isso. Eita, passa uma live toda assim, dá uma chibatada, aí nos últimos segundos a Karina pega a chicote. Eita, Glória. Gosta assim. Gente, ó,